Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui hoje novamente gravando uma série de vídeos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a linha de metro da internet. No último vídeo nós chegamos ali em meados de 1960, né? A Viave em 1961 chegava no Brasil, com a sua primeira sede no Rio de Janeiro, mas não chamava Viave, chamava Wandel e Golderman ainda. Com a chegada da Wandel e Golderman no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1961, começa a despontar de um novo território, de uma nova marca, a Wandel Golderman Brasil. O Brasil estava no início do regime militar, em 64, e as normas da Telebrás exigiam que toda empresa de capital nacional para telecomunicações, para fornecer equipamento para a Telebrás, tinha que ter capital nacional. E por isso a Wandel e Golderman cria a Wandel Golderman Brasil. Uma fábrica em Jundiaí, com um TAC em São Paulo, né? Um ano depois da sua criação no Rio de Janeiro, ela muda para São Paulo a operação principal, né, para a Avenida Luiz Carlos Berrini, onde ela está até hoje. E que legal, né? Naquela época a gente já falava em testes de internet, né? A Wandel Golderman, ela já tinha feito uma parceria com a TTC, que desenvolveu alguns testes. Infelizmente eu não tenho os testes antigos, mas tenho um dos mais antigos que nós tínhamos na linha, o Smart Class. Inclusive a gente vai falar dos irmãos dele hoje, né? Que é o 4800 Smart Class e o MTS 5800. Mas esse era o primeiro testador que nos anos 90 nós já usávamos para testar banda de internet. Em 1969, a Wandel Golderman participa do primeiro projeto de laboratório da Telebrás. Em 1980, ela fornece os primeiros equipamentos de teste para então o projeto do Pico, Plano de Interligação da Comunicação Ótica. O CPQD foi criado em 82, né? O Pico é o plano que faz a primeira fibra ótica no Brasil. E para quem já viu um treinamento meu, viu um vídeo da Telebrasília, do primeiro cabo ótico, e lá a gente vê o OP1, o OLP1, Optical Power Meter 01, grande, preto. Primeiro Power Meter que a Telebrás vinha a usar de fibra ótica, já da Wandel Golderman Brasil, feito aqui no Brasil, inclusive. E agora vamos para os nossos primeiros vídeos, que vai ser com o Fábio Martins, falando um pouco sobre os instrumentos de Metro Ethernet. Salve loucos, estamos começando mais um vídeo especial para você que é provedor de internet, técnico, engenheiro, curioso da área. Obrigado você que estava esperando esse conteúdo aqui começar. Já deixa o like, se inscreve no canal. Vocês estão vendo que a bancada hoje aqui é de peso, né galera? Bom, mais um vídeo aqui na Arcitec, mostrando soluções, trazendo soluções da Viave para vocês. Estamos aqui com Fábio Martins, que ele é engenheiro de soluções de rede metro e transporte. Rede metro e transporte na Viave. E esse cara aqui, quem que é esse cara aí? Ainda bem que você falou que é de peso, né? Tá equilibrado, né? O peso tá equilibrado dentro das pontas do prédio, nas vigas principais. Estamos divididos dessa de hoje aqui. Grande Rafael Rachid, engenheiro de telecomunicações, aqui na Arcitec também. Uma honra estar com vocês aqui, pessoal. Obrigado. Rachid, só reforçando, gente, nós temos uma série de vídeos que nós estamos gravando aqui com os engenheiros da Viave. Todo vídeo apresentando soluções novas. Hoje, mais uma solução. De tarde, nós temos mais uma gravação, um conteúdo incrível. Então, fica ligado em todos os vídeos que nós estamos gravando aqui na Arcitec. Todos os instrumentos que vocês vão ver aqui em operação, vocês encontram na Arcitec. Vai ter um QR Code na tela e um link também na descrição do vídeo. Beleza? Rachid, antes mesmo de passar a bola para você, de falar o que nós vamos fazer hoje, eu queria pedir para o Fábio se apresentar aí para os provedores de internet que estão nos assistindo, falar um pouco mais do que você faz na Viave. Boa tarde, pessoal. Sou, como o Thales me apresentou, Fábio Martins, sou engenheiro de soluções aqui da Viave. Cuido da parte de metro e transporte. Então, hoje o plano aqui é a gente apresentar para vocês um pouco desses testes, né? Que essa série de vídeos a gente acaba falando muito da parte física, né? De fibra, efetivamente. E agora a gente vai falar o que a gente transmite na fibra de transporte. A gente vai estar elevando um pouquinho as camadas, aí falando de teste em camada 2, camada 3 até camada 4. E os instrumentos que podem fazer isso. E tudo que a gente consegue tirar de estatística de qualidade nisso. Ou seja, uma geração de tráfego em vários rates diferentes, ou seja, desde 1 GB
Desde aquele cara pequenininho ali que pode fazer um teste até de 100 mega, até um cara grandão que vai fazer um teste até de 800 GB, por exemplo. Depois de tudo que a gente viu ali, o TDR, Power Meter, que são para testar a fonte de luz, literalmente, né? O teste ótico, né? As atenuações, agora a gente vai escovar bit, né? Como a gente fala literalmente, que é analisar os protocolos ali. Todo mundo acha que espetar uma fibra e tudo está funcionando. Não, mas tem outros níveis de tráfego, qualidade que a gente também tem que medir. A gente tem que ver um bit erro se está dando, CRC, se está tendo ali perca de quadro. Por que o quadro está perdendo? Pode ser uma atenuação que a gente passou despercebido no TDR, mas o teste de C3794 para teleproteção, ou um BERT, ou um RFC, ou o que for, vai trazer essas informações para a gente, né? E isso é feito com os instrumentos que o Fábio cuida, que é a linha desde o Smart Class, o MTS 5800, o ONA Advisor e aí por diante, até mesmo as soluções que ficam embarcadas. Tem solução que o técnico não vê em campo. Muitas vezes o cara liga lá e fala, só faz um loop aí para mim. Ele faz um loopzinho lá e tem um instrumento lá na estação testando, que é o Fusion, o QT e outros mais, né? O que é uma rede metro? Quando a operadora ela saiu do legado do SDH, né, dos anéis metropolitanos de SDH, que era a TDM, literalmente, a gente tira o SDH e começa a pôr switches em vários pontos de estações. E a mesma coisa que a gente tinha no anel SDH, agora a gente tem um anel metropolitano de rede Ethernet. Por isso, Metro Ethernet. Metro é de rede metropolitana. Então, nas estações, por exemplo, da Embratel, isso eu vou falar bem porque é o que eu acompanhei. A gente continuava tendo SDH, mas a gente saiu de 10 megabits, passando ali numa Cint do 1662, e foi agora para entregar circuitos de 100 megas, 200 megas. O que a gente fez? Começou a ter que interligar esses POPs, essas estações, com switches. A Cisco mesmo foi a primeira a trazer um switch com o nome Metro mesmo, que era o ME3400, Metro Ethernet 3400. Foi o primeiro fabricante, depois a Alcatel veio em seguida com as minhas SARs, né? O SAR ele já tinha interface de 10 GB, 100 GB, isso em 2010, 2011. E aí começa a brincadeira, porque agora, por exemplo, eu tenho um roteador, MPLS, por exemplo, eu tenho um anel metropolitano de MPLS. Eu insiro um cliente aqui na ponta A dessa estação, mas vou recuperar ele aqui na ponta D. Isso está passando por uma VLAN, demarcado, dentro do anel e por diante. Então, isso é rede metro. Tá? E isso tudo tem testes para ser validado, para a gente garantir que os 100 megas que o cliente contratou da ponta A, a ponta B, vão chegar para um LAN to LAN. LAN to LAN é a LAN dentro da LAN. Então, entrega um circuito aqui com uma VLAN transparente em que eu vou jogar tudo dentro dela, vai passar por dentro desse anel e vai jogar lá do outro lado. Isso está dentro de Metro Ethernet. Tá? Perfeito. E aí nós utilizamos esses equipamentos para fazer a medição. Exatamente. Esses instrumentos eles podem até ser divididos em alguns cenários, né? Então a gente pode, por exemplo, fazer teste em backbone, que seriam os instrumentos com uma capacidade um pouco maior, ali de 400 GB, 800 GB. E o que a gente vai fazer efetivamente? Eu vou conseguir gerar 400 GB do lado A e ver se esse 400 GB ou esse 100 GB está chegando no lado B e como ele está chegando, se está chegando com qualidade. Eu tiro alguns KPIs disso. O que eu faço? Eu vou medir latência, basicamente, né? Latência, perda de pacote, jitter e o throughput, efetivamente. O throughput, obviamente, é a banda, né? Então, o que eu vou... Esse teste, ele é o mais básico de todos, ou seja, geração de tráfego aqui e ver se esse tráfego está batendo do outro lado com qualidade. E quando eu uso esse teste? Quando você vai entregar um circuito, por exemplo, um link, de repente, como o Rashid comentou, um LAN to LAN ou um circuito B2B para um cliente final, você precisa certificar que está chegando o que o cliente contratou. Então, o cliente, de repente, contratou num B2B um 5 GB, por exemplo. Você tem que certificar que ele está chegando 5 GB ali, porque senão isso gera uma série de pode gerar, né, uma série de reclamações e tudo mais. Então, essa é a ideia do teste. E dentro desses testes, eles não é só simplesmente uma geração de tráfego. Existe as RFCs, que elas são maneiras de você colocar um template, uma maneira correta de você fazer o teste. Então, a RFC mais simples e até a mais antiga, ela é feita até... Desculpa, não sei se é a mais antiga, mas ela é já uma RFC um pouco mais antiga, que ela foi lançada em 1999, que é a RFC 2544. O que ela nada mais é? Do que a gente vai colocar, por exemplo, se a gente vai fazer uma ativação do circuito 1 GB, eu vou colocar 1 GB
eu vou entupir esse link de 1 GB de determinados tamanhos de pacote. Então, vou colocar pacotes pequenos, pacotes médios e pacotes grandes nesse link de 1 GB. E a gente vai ver como a rede se comporta dessa maneira. Obviamente, alguém vai me perguntar, mas Fábio, mas isso não é uma rede real, né? Não existe aplicação que use completamente e enche o link de um determinado tamanho de pacote. Você tem toda a razão. E para cobrir esse gap, veio a Y1564, que nada mais é do que a gente colocar vários tamanhos de pacote de maneira simultânea. E eu caracterizar esses tamanhos de pacote. Por exemplo, então a gente pode caracterizar um fluxo com determinados tamanhos de pacote, caracterizando talvez ele por voz, por vídeo, por dado, e colocar um QoS nesse cara. Ou seja, eu coloco um nível de confiabilidade para que esse cara não seja, ele tenha prioridade na rede, para que ele não seja descartado. Então, um exemplo, geralmente os pacotes de voz, eles são prioritários na rede. Porque esse cara, esses pacotes de voz, eles não podem sofrer muito atraso. Nós, como profissionais de telecomunicações, agora até falando um pouco filosófico, né, a nossa grande missão como profissionais de telecomunicações é que a informação chegue do ponto A ao ponto B com qualidade e que seja a mensagem entendível, né? Então, quando você está fazendo uma chamada, por exemplo, de voz e o pacote começa a atrasar, a gente começa a perder qualidade, e tem aquela voz picotada, aí você não consegue entender. E a gente, nesse cenário, a gente falhou como profissionais de telecomunicações, que a gente não enviou a mensagem com a qualidade devida. E tem outros cenários, por exemplo, de vídeo, por exemplo, que se a gente tiver um atraso ou uma perda de um determinado pacote, a tela ali, você vai perder um quadradinho ali no canto da tela, mas a gente não vai perder a mensagem efetivamente. Então, esses pacotes podem não ser tão prioritários. Então, nesse teste, a gente consegue fazer esse equilíbrio. Colocar determinados tamanhos de pacote, determinadas QoS específicos para determinados fluxos, para a gente conseguir fazer as medições de maneira correta. Por exemplo, então a gente tem uma rede que ela já está sendo usada e eu vou colocar mais um serviço ali, mais em determinada VLAN, que eu vou atender um cliente específico, que ele é um cliente especial, um cliente com ticket mais alto, alguma coisa assim, uma missão crítica, que o pessoal usa esse nome. Eu preciso dar para ele prioridade, tá? De repente é uma aplicação de banco, que ela está correndo com outras aplicações ali, de repente uma aplicação bancária ali que faz diferença o tempo, então ela vai ser prioritária nessa rede. Então isso vai fazer diferença e isso que a gente vai testar, tá? Isso em vários tamanhos, em várias velocidades. Então, quando a gente está falando do acesso ali hoje no Brasil, a gente está falando do acesso já ali de 10 GB, então a gente tem os equipamentos que vão de 1 até 10 GB, que são os mais simples, mais simples em relação à velocidade. O teste, como a gente está falando de teste em camada 2 ou camada 3, ou seja, Ethernet ou IP, os testes são os mesmos, mas o que vai evoluir são as velocidades. Então, a gente tem um equipamento aqui mais simples, que seria o Smart Class 4800. Esse nome Smart Class ele é bem conhecido na Viave, né? É um nome já bastante antigo aí. JDSU ainda. Isso, desde JDSU a gente tem esse nome Smart Class, então o nome Smart Class ele é bastante vinculado até a Viave. Então esse cara vai fazer o teste de 1 GB até 10 GB, então eu consigo fazer a geração de 10 GB do lado de cá e ver se esse 10 GB vai chegar do lado de lá. Quando a gente está levando para o backbone, eu preciso ver se de repente um 400 GB, um 100 GB, um lambda de 100 GB ou de 400 GB, se ele está efetivamente chegando com qualidade. Se a gente está gerando algum tipo de latência ali. Então, eu consigo fazer essas medições com os equipamentos superiores. Então, a gente tem uma linha completa que vai desde o instrumento de 1 GB, geração de 1 GB, até a geração de 800 GB. Tá? E aí, no futuro, aí, a Viave já tem conversa aí para 1.6 tera e tudo mais. Mas hoje, como instrumento lançado, a gente tem até o 800 GB. Como o Fábio falou, inclusive, o legal também de dizer assim, esse cara, a gente hoje, muitos na época do Smart Class, como você falou, ele era um equipamentinho pequenininho ali, simples, né? Já na linha 5800, não na linha Smart Class que a gente manteve, né, com a mesma cara do 5800, mas, por exemplo, na linha 5800 a gente já pode pôr módulos. A gente pode, então, por exemplo, ter um testador Ethernet com testar temp, igual a gente está testando aqui, ó, que está com teste de temp. Mas se eu quiser, eu posso tirar esse módulo de tempo e pôr, por exemplo, um OSA aqui atrás. Então o cara está lá testando o circuito em um DW, backbone, ele viu que está tendo alguma coisa, quero analisar o canal. Eu já tenho como analisar o canal, não preciso ter outro equipamento. Isso é um negócio legal da Viave, a modalidade, ou seja, fazer módulos no mesmo instrumento. Então eu posso ter, por exemplo, um microscópio, um OSA, um OTDR,
um power meter no mesmo cara. Então isso é legal da Viável, porque a gente pensa sempre no custo-benefício para o cliente, porque ele tem que carregar 4, 5 equipamentos, não, ele pode carregar tudo num cara só, e só ir ali encaixando. É até uma característica que a gente hoje vê no mercado, né? São os profissionais que a gente chama de multi-skills, né? Ou seja, com um instrumento desse, o cara vai conseguir testar a camada 1, que seria o OTDR, né? Então ele vai certificar que a fibra efetivamente, que a parte física está ok, está com qualidade, e até as camadas superiores, como eu falei, a RFC 2544 e a Y1564, que a gente vai testar até camada 2 e camada 3. Ou seja, um cara com um instrumento só, um profissional com um instrumento só, ele vai conseguir testar desde a camada 1, camada física, até a camada 4, efetivamente, né? Então, a ideia é que com um instrumento você mate qualquer tipo de problema. Você vai para campo, com um instrumento desse, você tem um canivete suíço, e a ideia é que você mate qualquer tipo de problema que possa vir a aparecer. Isso aí. Sensacional. Agora eu quero convidar você para vir aqui um pouquinho mais perto para ver a tela do equipamento. Antes da gente mostrar, aproximar, o que vai ser feito aqui? Explica para nós. Esse aqui é um MTS 5800, que é o nome comercial dele, e esse cara aqui ele vai fazer até 100 GB. Então o que eu estou fazendo aqui? Um teste super simples. Eu tenho uma fibra aqui que está o TX ligando no RX. Eu estou simplesmente gerando 100 GB de uma porta a outra, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui como é que isso aqui funcionaria. Quer ser 100 GB. 100 GB. E o outro? Só para a gente já vai trazer a câmera, mas e o outro equipamento? Aqui nós estamos rodando um C3794, que é o teste de teleproteção. Todo o sistema elétrico nacional, ele tem equipamentos chamados relés. Os relés são o quê? São quem controla a corrente, tensão e os comandos de abertura, por exemplo, de disjuntor, transformador dentro de uma subestação de energia. Então imagina assim, o relé da subestação A interligado no relé da subestação B. Só que eu tenho que ter teste para mim certificar se a comunicação entre esse relé, a latência, tudo está funcionando. E isso é TDM. Isso é igual se fosse um SDH. Então eu tenho uma SFP própria e uma licença própria que vai nesse cara, que chama C3794. E interessante que não é em fibra SM, é fibra MM. Em teleproteção se usa tudo fibra MM. Multimóvel. Exatamente. Maravilha. Agora sim, pessoal, vou trazer vocês aqui mais para perto para vocês conseguirem olhar aqui de pertinho a tela. Então esse aqui, pessoal, é o MTS 5800, que ele vai fazer até 100 GB, então é o MTS 5800 100 GB. E aqui eu estou fazendo um teste, felizmente a tela está toda verde, significa que o teste está ok. Né? Então aqui a gente consegue ver que a gente está gerando. Então, o que eu estou, de maneira simplificada aqui? Eu tenho uma SFP de 100 GB, eu estou fazendo um loop aqui, liguei um TX no RX, tá? Então, eu estou gerando aqui um 100 GB, ele está batendo 99,99 do 100 GB e recebendo 9,99. Obviamente que eu estou fazendo um teste simplesmente nessa fibra, então eu não vou ter grandes problemas aqui. Mas isso aqui, num cenário real, esse equipamento estaria numa ponta, e um outro equipamento desse estaria numa outra ponta, de repente numa outra cidade, alguma coisa assim. Então, o que a gente vai conseguir medir aqui? Então, aqui eu tenho uma medição de latência, de jitter, de perda de pacote e dependendo de perda de quadro. Então, a gente consegue ter uma série de detalhes aqui que a gente consegue aplicar de várias maneiras. Por exemplo, eu quero certificar que o link que uma operadora está me mandando, que foi adquirido pela minha empresa, ele está ok. Então, eu posso exigir da operadora que ela me entregue um teste de certificação com um instrumento desse. Então, ele vai gerar um PDF aqui e você vai ter direitinho ali. Por exemplo, a gente pode fazer um teste durante 1 hora, por exemplo, uma geração de tráfego, para a gente ver como a rede vai se comportar, determinado tamanho de latência e tudo mais, e a gente vai ver como a rede vai se comportar naquele período. Outro cenário possível é na hora que você vai fazer uma ativação de um cliente. Um cliente seu faz a aquisição de um link, de repente um link de 1 GB, de 5 GB, de 10 GB, ou o que for, um link B2B, por exemplo. Você tem um parzinho desses instrumentos, ele vai para a ponta da ativação, para a ponta lá do cliente, outro fica no seu centralizado, né, no seu data center, no seu site. E aí você consegue fazer esse teste para certificar. O que a gente ganha com essa certificação? Você ganha, você tem certeza que na hora da ativação o circuito estava ok. E a gente chama esse teste, esse cenário, de certidão de nascimento. O que significa isso? A gente tem certeza que naquele momento, naquele teste, a gente estava ok com relação ao link.
Ou seja, a latência estava ok, o throughput chegou como eu gostaria, o jitter estava baixo, então estava tudo dentro do esperado. Então, por isso que a gente faz esse tipo de teste. E como eu comentei antes, a gente tem uma série de templates para ajudar a gente a fazer esses testes. Simplesmente não é uma geração de tráfego que eu vou depois tirar a estatística, de repente, da minha cabeça, por exemplo, para aprovar ou reprovar. Então, tem uma série de estatísticas que a gente pode aprovar ou reprovar baseado na RFC 2544 ou na Y1564, tá? Um outro e um terceiro cenário, além de ativação de cliente, é a ativação de link, por exemplo, LAN to LAN. Ou seja, você está entregando um link que não passa na sua infraestrutura, você está entregando rede, por exemplo, que vai ser do ponto A ao ponto B, mas o ponto A e o ponto B eles não passam pela sua estrutura, não passam num data center seu ou num POP seu. Como é que você vai certificar, por exemplo, que aquele link está ok? Leva o instrumento para um lado, leva o instrumento para o outro, e aí você consegue fazer essa estatística. Até para facilitar um pouco a vida, o Rashid trouxe aqui, a gente até junto com até um parzinho que a gente pode falar, que é o MTS 5800 junto com a JMap. Essa JMap, que a gente chama, o nome comercial dela, é uma SFP inteligente. O que ela vai fazer diferente? Ela vai, além de ser uma SFP normal de mercado, ela vai também fazer o loopback. Ou seja, esse cara aqui ele vai fazer uma geração de tráfego, ele vai solicitar o loop para esse cara aqui e esse cara aqui, a SFP, vai mandar o tráfego de volta. Esse cara aqui consegue fazer até 10 GB. Ou seja, eu gero 10 GB desse cara, ele bate aqui e esse tráfego volta e eu consigo fazer o teste completo. Seja RFC 2544, seja Y1564 ou seja uma geração de tráfego normal. Então, esse cara aqui, a ideia dele é baratear bastante o custo do envio e do instrumento remoto. Então, com uma SFP, de certa forma pequena, fácil de carregar, você tem um cara centralizado para testar e essa SFP rodando, de repente, pelos seus clientes, alguma coisa assim, testando e fazendo o loopback, né? Ou seja, esse cara gera, esse cara responde e esse cara faz a leitura para fazer um teste completo. Foi bom você falar isso, Fabião, que era justamente o que eu ia falar, né? Muitas vezes, por exemplo, a operadora não quer o técnico andando por causa de um risco de furto de um MTS 5800. Como ele já vem com o Smart Access usando, não é? Posso deixar no meu data center, acesso ele, põe ele na minha porta, num dos switch lá que vai ser a porta de teste, e pensa, você dá isso aqui para um técnico. O técnico vai andar com uma SFP na mão. O ladrão nunca vai imaginar que isso aqui tem um valor agregado. É um instrumento de teste, né? Exatamente. Você chegar lá no cliente, vou fazer o teste, tira lá, espeta ela, reload JSU, vai bater no instrumento e você está fazendo a certificação. É isso. Até só para mais uma ilustração, né? Aqui, esse equipamento aqui, por exemplo, ele consegue, ele tem duas portas de 10 GB, duas portas de 100 GB. Ou seja, eu consigo, quando a gente fala de duas portas, significa que eu estou, são dois instrumentos praticamente independentes. Então, eu faço uma geração de 100 GB para um lado, faço uma geração de 100 GB para o lado de cá, e tudo funciona da maneira correta. Ou seja, ou 1 GB para um lado e 100 GB para o outro. Então, um equipamento de duas portas, ele praticamente funciona como dois instrumentos. Obviamente, a gente está no mesmo lugar, então isso gera algumas limitações. Por isso que o ideal é sempre ter o parzinho, esse equipamento aqui ele anda em par. Ou um cara desse com esse aqui também resolve o caso. Ou seja, um gerando, esse respondendo e esse fazendo a leitura. E o legal, né, falar que a gente, quando fala do dual port, né, a gente pode gerar dois testes em sentidos diferentes ao mesmo tempo. Então, imagina, estou no meio da rede aqui, preciso testar dois circuitos de 100 GB. Um São Paulo, Rio de Janeiro, um São Paulo, Belo Horizonte. Em vez de eu ter que rodar o teste ali todinho, que geralmente o pessoal pede 12 horas de RFC, 12 horas de Y500MH, não, posso deixar rodando os dois em cada direção. Então, economia de tempo, economia de hora, economia de tudo, né? Beleza, isso aí, legal. E o 6 GB, além disso, ele já vem com oscilador interno também, para que, enquanto eu estava falando do tempo, né, no 10 GB, hoje eu posso já usar ele para fazer os testes de tempo, sincronismo, fase, tudinho, para as redes móveis, direto nele também, né, Fabião? Isso, um cara desse aqui, por exemplo, hoje a gente está falando de 5G, então a parte de sincronismo volta a ser muito importante para a rede de telecomunicações, né, para a rede móvel. Então um cara desse aqui, ele consegue fazer um teste de PTP, então a gente faz o teste principal de time error, né? Que é o teste que a gente vai ver a qualidade do sincronismo durante toda a rede. Então, vai ter lá um Grandmaster, que vai ser o gerador do PTP, e a gente, com um instrumento desse, a gente vai conseguindo ver cada salto, se cada salto ele está injetando time error da maneira que a gente espera.
Então eu conseguiria fazer o teste com um cara desse aqui, porque para fazer esse teste eu preciso de um oscilador interno, ou seja, eu preciso de um relógio interno. E o MTS 5800 100GB ele já vem com relógio interno, que a gente conseguiria fazer, então é só, tem uma entrada de antena aqui, a gente colocaria uma anteninha GPS nele, e a gente conseguiria, por exemplo, fazer o teste conectando ele no GPS, a gente consegue fazer qualquer teste de relógio, por exemplo, né? Então, fazer teste de qualidade no PTP para ver o quanto um instrumento, um equipamento, né, um salto, está injetando de time error nessa transmissão de PTP, por exemplo. E 5Q também, né? 5Q também. 5Q também, que literalmente é o que a gente usa para a rede 5G, né? Sim. PTP e 5Q, né? Legal, ótimo. E uma inovação que nós tivemos para esse cara agora, né? Que a gente sempre fala de C3794, só que é só até 10 GB, né? Agora a família, a partir desse ano do 100 GB, também pode ter a licença para o pessoal que quer já fazer teste método, né? Porque hoje a gente vê cada vez mais o pessoal de utility saindo um pouco do TDM ali, mas já tendo uma rede coerente de 100 GB, LAN, VLAN, mas ainda tem ali o legado da teleproteção. E o pessoal sempre reclamava, pô, tem que ter um MTS de teste Ethernet, tem que ter o outro porque faz o C3794. Agora a gente pode ter nele também, né? Isso, esse ano a Viave lançou, agora no meio do ano a gente lançou a licença de C3794 para velocidade de 100 GB. Então esse cara aqui já vai conseguir fazer o teste C3794 também, que antes era só no 10, agora ele chega a 100 também. Depois dessa explicação sensacional, hein, Fábio? Que equipamento top, hein, cara? Ajuda bastante. Ajuda muito, né? Ajuda. Bom, reforçando, todos esses equipamentos que vocês estão vendo aqui da Viave, nesse vídeo, nos próximos, nos que nós gravamos no canal, todos vocês encontram aqui na Arcitec. A gente vai deixar um QR Code na tela para você entrar em contato com eles e também o link aqui na descrição do vídeo. Então, se você quer saber mais de algum desses produtos e de outros produtos, você encontra aqui na Arcitec, tá bom? Escaneia aí, clica no link aí na descrição que você vai ser atendido por um dos engenheiros aqui e ele vai tirar todas as suas dúvidas, beleza? Mas, Fábio, você queria acrescentar mais algumas coisas. Isso, aqui a gente trouxe parte da família, né, que a gente chama a família dos equipamentos da família MTS 5800. Então aqui a gente começa com um equipamento mais simples, que esse aqui vai até 1 GB, então ele é mais fininho, ele tem menos portas aqui em cima, ele vai ter uma porta de 1 GB e uma porta de 10. Esse cara aqui ele já tem um pouquinho mais de portas, então a gente vai fazer alguns testes um pouquinho mais avançados. E esse cara aqui já vai ser aquele cara que vai fazer até 100 GB. Tá faltando aqui, seria a próxima etapa ali, a plataforma nova, que é a plataforma ONA 800, que ele vai fazer tanto teste de 400 GB e 800 GB. Eu sei que muita gente deve estar pensando, pô, mas 400 GB faz sentido ter um instrumento desse, de repente o investimento é alto, alguma coisa assim. Mas como você vai, por exemplo, você vai certificar um link, de repente, um cliente importante, alguma chegada de data center, alguma coisa, como é que você certifica um link de 400 GB? Você simplesmente recebe esse cara ou levanta esse cara sem teste nenhum? Então, por isso que geralmente a gente usa os testes de 400 GB para teste de backbone em sua maioria, né? Então, essa aqui é parte da família. Como o Thales comentou, todos eles, obviamente, têm algumas características importantes. Não sei se faz sentido a gente passar por elas aqui. É isso. Lembrando que ainda a gente mantém, né, Fábio, o legado, né? A gente tem ainda a parte de teste SDH, né? Que é PDH e SDH, que é licenciado, né? São licenças separadas dentro do equipamento, né? Eu costumo dizer que, assim, quando alguém me fala, mas quais as licenças que eu preciso para um equipamento? Eu falo, meu amigo, se eu for te falar todas as licenças que tem aqui, nós vamos sentar, tomar 2 cafés, uma água e ainda não vai acabar, porque ele é muita licença. Esse cara, ele pode fazer N coisas. Inclusive, uma delas, que é legal a gente falar, Fabião, o Layer 4, né? Layer 4 é um teste muito importante em rede métrica internet, né? A gente falou Layer 2, Layer 3, ali Layer 1, quando a gente falou dos modos, mas é legal falar do Layer 4 também, né? Esse teste de Layer 4, eu até gosto de apresentar ele, dando até um cenário real que muita gente passa por isso. O teste de Layer 4, a gente está falando ali já na camada TCP, então um teste um pouquinho superior em relação na camada OSI ali aos testes que eu comentei até agora. Mas o que vai acontecer com alguma frequência? Você faz um teste de camada 2 e camada 3, o cliente está ok. Ou seja, ele contratou 1 GB de banda e ele está recebendo efetivamente 1 GB de banda em camada 2 e camada 3. Mas a reclamação do cliente
continua. Ou seja, ele continua tendo uma má experiência com o link. Ou seja, ele recebe 1 GB, recebe 500 MB, mas ali naquele momento ele vai carregar um vídeo no YouTube, por exemplo, e o vídeo não carrega, demora para carregar, ele vai fazer um download e demora. Então a experiência do usuário fica muito ruim e fica muito prejudicada. E como é que a gente consegue testar isso efetivamente? Aí com os testes de camada 4, que é os testes que a gente chama hoje comercialmente, é o teste que a gente chama de True Speed. O que vai ser esse cara? Ele vai fazer algumas medidas diferentes, né, do que a gente simplesmente fazia em camada 2 e camada 3. Então o que eu vou testar no teste de camada 4, que a gente chama, que ele é baseado na RFC 6349? A gente vai conseguir fazer o throughput em TCP, ou seja, a banda efetivamente que está sendo transmitida no TCP. A gente vai fazer cálculo de janela de TCP, MTU no meio do caminho, ou seja, qual é o menor MTU que aquele pacote está experimentando. Isso tudo, o tamanho de buffer, se o buffer está bem configurado, que eu consigo te dar um exemplo. Por exemplo, um exemplo relativamente comum. O MTU, por exemplo, está mal configurado, ou seja, aqueles pacotes maiores, eles precisam ser fragmentados para ele encaixar na MTU de um determinado elemento. Quando a gente fragmenta o pacote, aquele pedacinho fragmentado, se a banda estiver muito alta e talvez algum tipo de congestionamento, a gente vai começar a usar o buffer do equipamento. Se o buffer estiver mal configurado, a gente começa a ter descarte de pacote. E se eu estou falando de TCP, quando a gente tem descarte de pacote, eu tenho retransmissão daquele pacote. Ou seja, a experiência do usuário, por causa de um MTU mal configurado, ela começa a ficar bastante prejudicada. Então, em camada 2 e camada 3, você não consegue fazer efetivamente essa medição, você não consegue enxergar isso. Você vê simplesmente que o pacote está chegando, né? E às vezes a perda de pacote é 0,5%, 1%. Mas isso em TCP, pela dinâmica do TCP, pela quantidade de conexões que é feito, isso pode resultar numa má experiência do usuário. Então, o teste de True Speed que a gente fala, ele é até um nome que a gente fala, o nome é o teste de real experiência do usuário. Tá? Então, é um teste geralmente muito, muito importante quando tudo que você já fez não funcionou. Eu já tentei, o OTDR está ok, ou seja, não tem nenhum tipo de perda na fibra, a potência está chegando com qualidade, o teste de camada 2 de Ethernet está chegando, em camada 3 está chegando a banda e a reclamação continua. Então, o que fazer agora? Um teste de camada 4 começa a fazer sentido. Toda essa linha de instrumento MTS, né? Da linha Metro, Ethernet, Metro e Transporte que eu cuido, eles são capazes de fazer esse tipo de teste de camada 4, então seria só mais uma licencinha ali para a gente agregar. Até convido a vocês, para quem já tem um instrumento desse, chama o Rashid, me chama, que a gente consegue até gerar uma licença dessa temporária para você testar essa funcionalidade. Porque é um negócio que, assim, pela minha experiência agora, pela experiência do Rashid, ajuda demais a você conseguir medir o que o usuário efetivamente está experimentando e tomar ações corretivas ali para o melhor uso da rede, para a melhor experiência do seu cliente. Isso aí. É legal frisar quando o Fábio fala assim, ó, ele está reenviando esse pacote, você está ocupando a sua rede com replicações de pacote, ou seja, o seu link que era lá de 100 gigas, você muitas vezes tem 50% dele sendo ocupado por retransmissão de pacotes, porque você tem um MTU, você tem alguma coisa mal configurada que está pegando um pacote, por exemplo, de 1.500 de vídeo e picando em pedaço, e isso está matando o pacote não chega, o senhor TCP pede de novo a informação daquele pacote para formar a informação, e o seu link está sendo ocupado. E aí você está achando que o gargalo é porque o link, a operadora que não está te entregando direito, você testa lá, e você não acha que com o True Speed você vai achar o problema. Porque ele vai olhar, se o pacote está saindo na geração com 1.500 MTU, mas ele está chegando lá no final com 512, por exemplo. Rapaz, está diminuindo de um pacote, de uma carreta, com um containerzinho desse tamanho. E aí você começa a ter problema. E aí é onde a gente fala que é o momento que por que, por exemplo, eu tive muita essa experiência na Embratel. Em Embratel, a gente não instala um circuito se não passa por um cara desse. A certidão de nascimento dele é um teste de MTS ou é um teste no Fusion, como hoje é padrão centralizado. Por quê? É a garantia que você vai virar para o seu cliente e falar, ó, a minha parte, a operadora, está entregue, está funcionando. Entregou um roteador lá de borda para o seu cliente, testou até ali, daqui para cima, se está dando problema, não é problema meu.
Então você consegue a diminuir a reclamação recorrente, que não é sua, e se existir e for verdade, você consegue analisar, encontrar o detalhe e resolver ele. Até o Rashid, vou aproveitar o gancho do Rashid, que ele comentou no Fusion, né? O Fusion, só até para todo mundo entender o que significa o Fusion. O Fusion é um sistema que ele vai gerenciar uma série de equipamentos uma vez que você tenha esse tipo de teste de maneira massiva. Ou seja, esse cara aqui ele vai fazer um teste por vez, gerando desse, batendo nesse. Mas imagina que a gente comece a fazer isso para todo cliente. Então eu preciso ter muitos caras desses. Então a gente vai ocupar bastante técnico em campo, bastante equipamento, porque, por exemplo, como o Rashid comentou, a Embratel lançou essa ideia da certidão de nascimento, junto com a Viave, isso foi pensado lá atrás, já tem quase 20 anos esse projeto. Então o Fusion ele vai ser um grande orquestrador desses testes. Então o Fusion vai gerenciar os testadores e os testadores da ponta e a gente consegue fazer vários testes de maneira simultânea. Gerenciar todos os relatórios, ou seja, imagina que eu estou fazendo aqui 100 ativações, 50 por dia. Então como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai gerenciar isso? O Fusion está ali para justamente gerenciar os usuários que vão acessar ali para testar, os testes que vão ser feitos. Então tudo vai ficar numa plataforma centralizada no sistema. Esse é o grande plano do Fusion, né? A gente gerenciar uma quantidade grande de testes. Essa é a ideia dele que o Rashid comentou. Beleza, é isso, pessoal. E do resto é aquilo, né? São instrumentos que têm uma garantia profissional de 103 anos, né? Que a Viave tem. Você vai ter um instrumento com durabilidade, para você ter ideia. Esse aqui é novinho, esse é o mais novo que entrou na minha coleção de brinquedo, mas esse aqui, por exemplo, já tem mais ou menos uns 10 anos. E tá aí firme e forte, já caiu, já andou para tudo quanto é lado. E a flexibilidade, como a gente gosta sempre de frisar. Qualidade, garantia e durabilidade. É Viave. Um equipamento que você tem há mais ou menos 10 anos e é atual hoje. É atual hoje. 2025 é um equipamento atual. E não é aquele equipamento de laboratório, isso vai para campo. Ontem mesmo estava comigo no centro testando um circuito de 10 GB que estava dando problema. É um atual hoje, vai continuar por muitos anos ainda sendo equipamento atual. Quem sabe, daqui a uns anos eu compro um Ona para mim. Não de 400, mas posso comprar um Ona de 100 só. Você comentou a questão dele ser atual. Ele é atual porque a tecnologia é Ethernet, né? Então todos eles Ethernet IP. A gente, olhando assim para o futuro, a gente não tem uma grande perspectiva de uma alteração dessa rede Ethernet, né, desse protocolo. Então todos eles, independente do rate, eles falam Ethernet, então eles testam Ethernet. Então desde 1 GB até o 800 GB ele vai testar o mesmo protocolo Ethernet. Então os testes são os mesmos. O que vai mudar é só a velocidade. Então a gente vai evoluindo na velocidade, mas o teste continua super atual. E o que a gente fala que pode mudar é que daqui a mais uns 2, 3 anos é morrer o legado, literalmente, que é o PDH, SDH. Isso sim a gente vê como um fim de vida, igual a gente já está vendo agora, metálico literalmente sendo morto, coisa que Raineri testou muito no passado, né? Até o Fabião deu treinamento de Smart Class TPS, que era o certificador de par metálico lá nos anos 2000, né? E o SDH, futuramente, a gente vê a morte, porque cada vez mais a gente migra tudo para Ethernet. Então, Ethernet é o que vai continuar. É fibra, Ethernet e 5G, literalmente. O que o provedor tem hoje, ele vai continuar tendo, só que com bandas muito maiores futuramente. Perfeito. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado muito do conteúdo de hoje. Eu reforço, deixa o like, se inscreve no canal. Se você gostou, gostaria de testar esses instrumentos, ter um desses na sua operação. Cara, reforço que temos um QR Code aqui na tela. Se você estiver assistindo aí do sofazão, você pega o celular e escaneia. Ou no link na descrição do vídeo, para você entrar em contato aqui na Arcitec. É na Arcitec que você encontra esses equipamentos e todos os outros equipamentos da Viave que nós apresentamos aqui no canal. E muitos outros que a gente ainda vai mostrar. Bom? Então, Fábio, obrigado, cara, Valeu. pelo seu tempo, a sua disponibilidade, pelos seus ensinamentos também. Rashid, também muito obrigado pelo seu tempo, nos receber aqui. E, pessoal, muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Assiste os outros vídeos que nós gravamos também, mostrando mais instrumentos de medições da Viave. São vídeos técnicos, de como é que funciona, como é que faz o teste. Então, tudo bem completinho para vocês. Tá? Mandar um abraço aí, ó,
O pessoal da Brisa, Rashid, os técnicos, eles assistem e falou que os vídeos têm ajudado muito eles, sabia? Ah, sim, a Brisa é a conta que eu cuido aí, é uma conta que me dá muito prazer, porque é um pessoal que gosta literalmente de aprender. Parabéns ao Sebastião pelo time que tem aí, que é o coordenador geral da parte de manutenção de rede da Brisa, Nordeste inteiro. São mais de dentro de ativação 3.000 técnicos, na parte de manutenção uns 1.200 técnicos aí. Outra coisa. Que, todos eles usando Viave e Sumitomo, inclusive. Legal. Todos eles usando o TDR Viave, Power Meter Viave e agora, além disso, a equipe de 5G usando também o Ana Device RF, junto com os 3EE lá, que é nosso amigo Everton que cuida. Posso deixar um convite? Claro, por favor. O convite é, o time da Viave está super disponível junto com o Rashid, com o time da Arcitec. Caso vocês queiram experimentar o equipamento, o Fábio falou uma coisa que faz sentido para mim, de repente pegar um parzinho desse, a gente tem um parque de demonstração aqui no Brasil, então vamos testar junto, eu ajudo vocês, a gente testa ali, vamos tentar fazer um link, ativar um link, então assim, a gente está bem disponível, estamos aqui no Brasil, os equipamentos estão aqui, então assim, só pedir para a gente que a gente tenta organizar a agenda, minha agenda, do Rashid, dos equipamentos também, porque eles rodam bastante, para testar junto com vocês, para você ver efetivamente a importância no seu dia a dia, né? Porque aqui a gente está falando de repente um monte de teoria que não faz de repente muito sentido, mas levar isso para o dia a dia, de repente você vai ver isso apagando incêndio, resolvendo o problema, que faz toda a diferença. Né? Exatamente. Conte com a gente aí no que sempre precisarem. A solução está aqui, só depende de você agora. Isso Tá aí. bom? Pessoal, obrigadão, beijão, um abraço aí para vocês que assistiram esse vídeo até aqui, tá bom? Deixa um comentário legal aí pra gente, sugerindo temas também, que a gente traz no próximo vídeo para vocês. Tchau, tchau e até a próxima.